Próxima questão que tem aí é a respeito do eco, né? Nós sabemos que, às vezes, isso aparece muito em desenho animado, quando uma figura ou uma pessoa chega em determinados locais que tem uma profundidade bastante profunda e que, nesse sentido, ela grita lá, por exemplo, Luiz Carlos, aí dá um tempo, aí vem naquelas historiazinhas, Luiz Carlos retorna, tá certo? O eco. Então, é necessário, o nosso ouvido, ele necessita de um certo tempo para diferenciar o som, para poder distinguir o som que sai, que é produzido pelo nosso aparelho sonoro, e o som que retorna para o ouvido. Então, o que é que acontece? O ouvido humano, o aparelho, ele necessita de, na verdade, em torno de 0,1 segundo para distinguir o som que saiu para o som que voltou. Então, por exemplo, nós estamos aqui num estúdio em que nós temos aqui uma distância mais ou menos de 4 metros. O que é que acontece? Quando eu falo, professor Luiz Carlos, o som, meu som, a onda sonora, ela bate na parede do estúdio e volta. Só que aqui a distância é tão pequena que não dá para a gente distinguir o som que saiu e o som que foi refletido, que bateu na parede e voltou. Então a gente não consegue escutar o eco porque a distância é pequena. Então a onda vai, bate e volta e o nosso ouvido não consegue ainda distinguir o som que saiu para o som que chegou. Mas fica essa sensação, a onda bateu e voltou, igual do mesmo jeito que o eco, é o mesmo fenômeno físico, mas a gente não observa o eco, porque a distância aqui é pequena e o nosso ouvido não está, professor Hilton, preparado para distinguir a diferença de um som que saiu e que voltou, que ele foi tão rápido. Então, o que é que acontece? Esse tipo de fenômeno nós vamos chamar de reverberação. Então, o que ocorre aqui é uma reverberação, professor Fred, porque o som sai, bate e volta e o nosso aparelho ainda não está auditivo, ainda não conseguiu distinguir. Agora, a que distância, então, o nosso aparelho auditivo conseguiria distinguir o som que sai, que bate na parede e volta para assim a gente perceber o eco? Então, nós vamos aprender agora nessa questão que eu vou passar aí na telinha para o professor Hilton fazer as contas, tá certo? Agora, não esqueça, em salas menores também existe a onda sonora bate e volta, mas aí a gente vai chamar de reverberação, porque não conseguimos distinguir essas duas ondas, essa onda, o som que saiu e o som que voltou. Professor Hilton. Ok. Bom, vestibulando, então, o Luiz Carlos comenta muito bem, é lembrar a persistência auditiva. Que o som ele persiste aí no nosso ouvido em torno aí de 0,1 segundo. Eu falo, então, por 0,1 segundo, o som permanece no seu ouvido e depois desaparece. Né? Observe aí na telinha, caro vestibulando, olha aí, dona Lara, dona Fernanda. Eu tenho aí uma distância entre a moça que está aí gritando, ó, falando, e o obstáculo. Ele coloca uma distância superior a 17 metros, distância maior ou aproximadamente igual a 17 metros. Como é feito esse cálculo? Observe aí do seu lado direito, aí nas continhas, ΔS, espaço, velocidade, vezes intervalo de tempo. Aí está faltando ΔT. ΔT do lado direito, tá? Muito bem. Qual é a distância que o som vai percorrer da moça até o obstáculo e retornar ao ouvido dela? Admitindo que a distância só de ida é D, a distância de ida e volta do som, o som vai, atinge o obstáculo, reflete, retornando ao ouvido da moça. Essa distância total percorrida pelo som, 2D. 2D. A velocidade do som agora no ar, não é mais na água, caro vestibulando, ó, o som na água se propaga mais depressa do que no ar, 340 metros por segundo. Isso é dado lá no enunciado da questão que você for fazer. E o intervalo de tempo que o som persiste ainda nos nossos ouvidos é de aproximadamente 0,1 segundo, também isso vai ser dado para a gente. Fazendo essas continhas, 340 vezes 0,1, eu encontro 34 metros, dividido por 2, eu vou encontrar que a distância mínima que a moça precisa estar do obstáculo para que o som demore mais de 0,1 segundo, aproximadamente igual a 0,1 segundo, é uma distância maior ou igual a 17 metros. Se ela estiver uma distância superior ou igual a 17 metros, ela já começa a diferenciar bem o som que ela recebeu diretamente da sua boca ao seu ouvido, do som refletido no obstáculo. Então ela escutará o eco da sua própria voz, esse fenômeno chamado de eco.
é a reflexão da onda sonora. Professor, eu estou só relembrando aos vestibulandos que é sempre comum fazer aquela diferença entre a onda sonora e a onda luminosa. Lembre-se, a onda sonora é uma onda mecânica, então ela necessita do meio material para se propagar. Então, é necessário o ar para se propagar, é necessário, como na questão anterior, a água para se propagar. Ela se propaga com velocidade diferente. Na água era de 1.500 metros por segundo, aproximadamente, e no ar é de 340 metros por segundo. Então, veja que no líquido a velocidade do som é maior do que nos gases no ar, tá certo? Lembrando também que a onda luminosa já é uma onda eletromagnética. Ela é gerada, uma onda eletromagnética é aquela que é gerada através de um movimento de uma carga. Por exemplo, as ondas de rádio, então lá na frequência as cargas elétricas estão se movimentando e ali elas geram uma onda com uma determinada frequência, tá? Então são cargas elétricas em movimento que geram uma onda, e a onda luminosa, ela é uma onda eletromagnética gerada desse jeito, então ela vai gerar aí campos elétricos e campo magnético e consegue se propagar no vácuo. Por isso que a gente escuta o barulho do sol, não, né? Se fosse, se a gente conseguisse escutar as explosões que ocorrem lá no interior do sol, então era uma dificuldade aqui na Terra. Só que a gente não tem essa noção se seria forte ou fraco, se chegaria a gente ou não. O que a gente percebe é que não chegaria de forma alguma, porque entre a Terra e o Sol existe o grande espaço que é formado pelo vácuo, e assim a onda sonora não chega, não chega até a Terra. Enquanto a onda luminosa, a luz do Sol chega porque é uma onda eletromagnética. Agora lembre-se, onda sonora, onda mecânica. Necessita de um meio material, do ar, da água, tá certo? Do líquido, do sólido para se propagar. Onda luminosa, uma onda eletromagnética, ela não necessita de meio material, tanto se propaga na água, no ar, no sólido, no líquido, como também no vácuo. Agora lembre, todas as duas são tridimensionais, ou seja, se propagam nas três direções. É por isso que uma lâmpada numa sala ilumina totalmente, como você também escuta a voz de quem está falando numa sala, porque também é tridimensional, se propaga nas três dimensões. Então, onda sonora e onda luminosa são tridimensionais. Agora, lembre-se que uma é eletromagnética, que é a onda luminosa, gerada através do movimento de carga elétrica, enquanto a outra é uma onda mecânica, tá certo? Que é a onda sonora. Inclusive, Luiz, teve um filme que passou, que Guerra nas Estrelas, salvo engano, e as explosões eram ouvidas, né? Enquanto que o outro filme, se eu não me engano, 2001, Odisseia no Espaço, era um filme em que a guerra acontecia, mas era silencioso, né? Retratando mais a realidade da física, uma vez que no espaço a gente tem um vácuo e não tem como o som se propagar no vácuo, né? E teve uma questão no vestibular também, Hilton, que o astronauta se encontrava na Lua e caiu ali um meteorito próximo dele, e ele não conseguiu, nas opções lá, né, marcaria que ele não escutaria o impacto, o barulho, mas em compensação ele poderia sentir, porque caiu na proximidade dele, e aí a onda se propagaria pelo solo, tá? Pelo meio material, o solo da Lua. Ele poderia ter sentido o tremor, agora não escutaria de forma alguma nessa parte, porque não existe atmosfera na Lua. A Lua não tem ar ao redor dela, como existe aqui na Terra, que a gravidade prendeu esses gases aí, o oxigênio e nitrogênio, principalmente, formando assim o nosso ar, ok?